Desde os tempos antigos, os seres humanos são fascinados por histórias, e as pinturas rupestres nos mostram que esse hábito é muito mais antigo do que se imaginava. Muitas dessas histórias ficam no nosso DNA, especialmente as assustadoras. Inicialmente criadas para alertar os outros dos perigos que se escondem além do vilarejo, algumas dessas histórias ainda causam medo nos mais corajosos. E hoje, aqui no Contos da Fogueira, vamos explorar uma dessas histórias, desvendando as antigas origens do Goatman, ou o Homem-Bode, em tradução literal. Mas antes disso, nós trazemos vídeos como esse toda semana. Então, se você gosta do nosso conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. E sem mais delongas, vamos lá. A história do Goatman, na verdade, é mais uma mistura de contos antigos com o terror moderno. Desde relatos em Maryland até avistamentos no Texas, cada local, cada lenda, acrescentando uma camada a mais a uma história já muito densa. Mas o que realmente sabemos sobre o Goatman? Ele é uma lenda, fruto da nossa imaginação, ou seria algo ainda mais sinistro? E para começar a pincelar essa história, nossos primeiros relatos vêm lá da mitologia grega. Sim, bastante antigo. Os antigos gregos veneravam o deus Pan, uma criatura meio homem e meio bode. Ele era reverenciado como protetor dos pastores e das ovelhas, mas também era uma figura de liberdade selvagem. A sua presença era associada com o barulho assustador dos seus cascos nas florestas e, inclusive, por curiosidade, esse medo que causava nas pessoas gerou o termo pânico, porque vem de pânico, entendeu? Só que as similaridades meio que acabam por aí. Tudo bem, era uma criatura meio homem, meio bode, reverenciada como Deus, mas não tem muito mais relatos, né? Até porque faz bastante tempo. Então agora nós vamos avançar no tempo para os Estados Unidos no século XX. Mesmo dentro dos Estados Unidos nos tempos modernos, essa lenda não tem um padrão, tá? Existem várias versões em vários estados. E essa que a gente vai começar a contar agora é do estado de Maryland. Aqui, a lenda do Goatman adquire um tom um pouquinho mais sombrio. Essa lenda mais moderna sugere que ele seria resultado de um experimento científico que deu completamente errado. Um cientista que buscava avanços na genética acabou se transformando num monstro horroroso que hoje habita a região de Prince George's County, que por acaso é uma região com muitas florestas. Mas essas histórias teriam começado quando o Prince George's County News, um jornal da região, publicou um artigo sobre a história do Goatman lá em 1971. E lá eles detalharam diversas ramificações da lenda ao longo dos anos. Mas o que deveria ser apenas uma publicação curiosa sobre o folclore local, rapidamente tomou proporções enormes. E eu diria tons muito mais sombrios. Pouco mais de 2 semanas depois, um cachorro foi encontrado decapitado perto da Fletcherton Road. E esse era realmente um animal de estimação de uma família que morava muito perto dessa estrada e tinha reportado o desaparecimento do seu animalzinho alguns dias antes. Esse crime brutal acabou sendo considerado como de autoria do Homem-Bode. E depois, diversos outros moradores começaram a contar relatos muito parecidos, corroborando essa história. Além de ser um homem-bode alto, forte e muito intimidador, os moradores relatam que o barulho que ele faz é meio que uma mistura de humano com um animal. Em um local em que esses gritos são especialmente notórios, se chama Cry Baby Ridge, que em tradução livre é a ponte do bebê chorão, mas é uma ponte, e realmente dizem que lá, durante a noite, você consegue ouvir barulhos muito parecidos com meio que essa mistura de ou um bode ou um bebê chorando, sabe? Não você consegue identificar muito bem o que é, mas tem um momento exato que você consegue ouvir isso aí supostamente. E esses mesmos relatos incluem encontros aterrorizantes com uma criatura, meio humano, meio bode, com olhos ardendo num vermelho sangue, com uma fúria indescritível. Ele pegaria suas vítimas de surpresa, emboscando elas na ponte, saltando sobre os carros, caindo em cima do teto, fazendo realmente um estrago. E em um caso específico, um grupo de adolescentes, inclusive, relatou ter visto esse mesmo homem-bode portando um machado gigantesco.
Inclusive, essa história especificamente tomou um certo vulto na internet alguns anos atrás, porque eu lembro de ter lido sobre isso, né, de ter esse homem cabra. E na verdade a história era mais ou menos assim, tá? Vou tentar improvisar aqui um pouquinho. Mas esse cara, ele passava pela mesma estrada à noite diversas vezes e ele encontrava ele sempre encontrava um cara com capuz, assim, meio alto, e ele via de costas. Mas nunca parou muito para pensar. Um dia o carro dele quebrou, ele encontrou esse cara de novo, mas para surpresa dele, era um homem bode com um machado enorme que ele nunca tinha percebido, porque ele estava arrastando no chão, assim, do lado que dava para a floresta. Mais ou menos essa é a ideia, tá? Então é isso que está sendo relatado aqui. Uma história bem legal, inclusive, que traz um monstro bem intimidador para variar. Finalizando os relatos de Maryland, a gente vai agora para os relatos que acontecem no estado do Texas. E por lá, essa lenda, essa história, tem uma relação muito maior com o racismo e a violência, acreditem se quiser. O homem bode de Old Alton Bridge, ou então de Goatman's Bridge, como ficou conhecida a ponte, que literalmente traduzindo é a ponte do homem cabra, ou homem bode, né, enfim, ainda é visto como um espectro de vingança e intolerância. Segundo as lendas locais, essa ponte foi palco de acontecimentos terríveis de violência racial. Dizem que um homem negro que foi injustiçado e morto pela comunidade local se tornou esse espírito vingativo, que hoje tem a forma meio homem e meio cabra. Essa ponte, especificamente, que eu estou comentando aqui, conecta dois municípios do Texas, tá? Denton e Cooper Canyon. Você tá vendo imagens aí ao longo da explicação e elas podem não ser tão assustadoras assim, pelo menos durante o dia. Mas segundo as lendas locais, é durante a noite que o espírito vingativo do Goatman persegue aqueles que ousam atravessar a ponte. E quem já teve o desprazer de se encontrar com essa criatura, relata que primeiro você sente um ar de vingança e ódio. Depois, você ouve barulhos de correntes que se arrastam pelo chão. O próximo passo é ter aquela sensação absurdamente desagradável de estar sendo observado e não saber da onde. Ouvem-se barulhos de algo muito grande e forte se movendo pela floresta. E finalmente você tem uma visão. A visão de uma criatura alta, robusta, meio homem, meio cabra, com olhos vermelhos ardendo em sangue. Não se diz exatamente o que o Goatman faz depois, mas com certeza não é algo que você queira saber. Como nós já comentamos aqui, a lenda muda, e muda muito, de lugar para lugar. Para alguns, o Goatman é mais como uma criatura que assombra os azarados o suficiente para encontrar com ele. Em outras lendas, ele já é mais como uma criatura da floresta que assombra os campistas, inclusive imitando a voz deles e tudo mais. Não só imitando a voz, né? Mudar de forma também, tem todo o negócio. E na verdade, essa versão especificamente ficou muito popular. Tudo que a gente tem hoje sobre o Goatman, primeiro ficou popular com essa versão e depois nós ficamos sabendo das outras assim mundialmente, né? Porque esse folclore mais local ele era mais restrito. Essa versão que eu vou contar agora gerou uma infinidade de creepypastas e de histórias na internet que popularizaram demais o Homem Bode. E existem vários relatos que seguem o mesmo padrão e são todos mais ou menos assim. Um grupo de, sei lá, uns 6 amigos sai para acampar e tá tudo bem, tudo legal, muito divertido até que a noite cai e a única luz disponível é a da fogueira. Nesse momento eles se juntam para beber e contar histórias de terror também. Alguns barulhos são ouvidos na floresta. Às vezes é muito parecido com a voz de alguém, ou então é um animal que não se sabe identificar qual é. Mas como tá todo mundo meio alterado já e tá todo mundo em grupo, eles não dão muita bola para isso. Até que eles se dão conta. Eles se dão conta de que faz muito tempo que eles não veem um dos seus integrantes. Eles lembram que saíram em 6, mas não importa quantas vezes eles contem, o resultado é sempre o mesmo. 5 pessoas estão no grupo. E o mais assustador é que ninguém lembra de qual pessoa está faltando no grupo. Até que, do nada, eles estão em 6. Ninguém sabe a pessoa que estava desaparecida, nem mesmo quem foi o último a aparecer. Essa confusão leva a uma paranoia cada vez maior no grupo, levando a diversas acusações de quem seria o real impostor. E no final das contas, eles nunca estiveram em 6. O Goatman sempre esteve entre eles, e tomando a forma humana, com alguma habilidade sobrenatural, fazia com que todos os outros realmente acreditassem que conheciam aquela pessoa. Memórias falsas, criadas por uma criatura que só tem um único objetivo: atormentar essas pobres almas. Não se sabe muito bem o que acontece depois, mas uma coisa é certa: até os dias de hoje, ninguém sobreviveu para contar a história.
Enquanto a lenda do Goatman causa intriga em muitas pessoas, ela também, naturalmente, enfrenta um ceticismo muito pesado. Os céticos argumentam que o Goatman pode ser uma manifestação de medos culturais. Uma figura que foi criada realmente como um bode expiatório, piadinha, para acontecimentos incomuns e crimes não resolvidos. Os psicólogos sugerem que essas lendas podem se originar com um fenômeno chamado pareidolia, que é quando o cérebro interpreta padrões vagos com figuras ameaçadoras ou conhecidas. Historicamente, lendas como a do Goatman ganham bastante tração em comunidades isoladas em tempos de muita incerteza, servindo como uma forma de processar coletivamente mesmo esse medo e a ansiedade social. E além disso, é claro, não existem evidências concretas da existência dessa criatura. Mas isso nunca impediu que a lenda ficasse extremamente conhecida e que ela se infiltrasse profundamente na cultura popular. Nos cinemas e na televisão, o Goatman tem sido o tema de vários filmes e documentários, cada um apresentando uma lenda diferente. Ou melhor, uma interpretação diferente dessa lenda. Filmes como Goatman, lançado em 2023, exploram temas como a violência, o medo, a brutalidade, o isolamento e a condição humana perante algo que nós não podemos explicar. Na literatura, alguns autores têm usado a figura do homem-bode como uma metáfora para explorar as profundezas da psique humana, um terror que está escondido profundamente dentro das nossas próprias mentes. Mas o impacto do Goatman também se estende a festivais e eventos sociais, onde histórias são compartilhadas e reencenadas. Essas lendas, como a do Goatman, acabam não sendo simplesmente histórias para assustar, mas é mais um reflexo da sociedade mesmo, como nós interpretamos algum medo coletivo. E traz à tona nossos medos mais profundos, curiosidades e até mesmo o desejo de se conectar com algo maior do que nós. E sendo bem sincero com vocês, eu acho muito legal essa lenda especificamente, tanto pelo visual da criatura, a gente tem lá versões dela encapuzada, com machado na mão, uma criatura extremamente forte, realmente ameaçadora, com barulhos que você percebe essa atmosfera mudando, uma atmosfera de ira e raiva, depois você ouve os barulhos, depois você sente na sua pele a vibração do chão e a criatura se movimentando ao redor da floresta, e depois você vê ela finalmente, um negócio extremamente ameaçador, com olhos vermelhos. Inclusive, eu gosto muito desse visual, sabe? Essa versão é legal, mas uma versão que é mais legal ainda, na minha opinião, é aquela de ela substituir alguém lá no acampamento e as pessoas não saberem o que é. Sabe, um negócio meio fora da casinha, talvez seja, mas a gente fala de muita coisa assim nessa página. Só que essa especificamente eu acho muito interessante, muito legal. Imaginem o terror disso, de ambas as versões. Uma você tá isolado e tem certeza que algo muito ameaçador pode acontecer, mas não sabe muito bem o que é. E a outra, você nem sabe o perigo que você está correndo. Imagina só, se hoje um grande amigo seu, um irmão, os seus pais, você tivesse a revelação de que não são eles, que tudo isso está na sua cabeça e que aquilo ali é uma criatura sanguinária que está querendo matar você. Enfim, o que você achou dessa lenda? Conta aqui pra mim nos comentários. Eu já vou encerrando esse vídeo aqui porque hoje tá bem tarde, eu tô com bastante sono e preciso dormir. Mas já que você vai estar lá embaixo comentando, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho para ficar a par de todas as nossas novidades a partir de agora? Lembrando que o nosso canal é cheio de conteúdos como esse para você assistir a hora que quiser, pode inclusive ser agora. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!